A finalidade dessa apresentação é sugerir uma opção terapêutica, principalmente levando em consideração o tempo de introdução da medicação. Eu completei minha graduação em 1979 e desde então venho desenvolvendo atividades, tanto na academia como algumas inserções em saúde pública. Os vírus são classificados de acordo com o seu genoma em RNA ou DNA. E eles possuem uma ou duas fitas. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios e eles dependem da maquinaria da célula para se reproduzir. Aqui do lado esquerdo a gente observa uma reconstrução atômica do atual vírus, o coronavírus 19, que é um vírus de RNA com uma fita simples. Do lado direito, nós podemos observar em cor de rosa a representação dessa fita de RNA no interior do vírus, revestida por um envelope e, posteriormente, na superfície do vírus, nós observamos essas glicoproteínas, que são essas estruturas amareladas, que são as estruturas utilizadas pelo vírus para que ele possa penetrar nas células a serem parasitadas. Os vírus têm, estruturalmente, uma certa semelhança. Como nós trabalhamos muito com virologia, geralmente mais, obviamente, dedicado à área de oftalmologia, nós podemos observar essa semelhança. E eu vou usar, às vezes, no caso, por exemplo, o vírus do herpes simples, exatamente para que a gente possa esclarecer e ter esses parâmetros de comparação. O vírus do herpes simples é um vírus, ao contrário do outro, de DNA e tem duas fitas de DNA. A partir do ano 2000, nós tivemos 3 epidemias importantes, todas elas desencadeadas pelo coronavírus. A primeira foi em 2002, se iniciou na China e teve uma letalidade de aproximadamente 10% dos pacientes. A segunda foi chamada de MERS, ela se desenvolveu no Oriente Médio e também teve uma letalidade um pouco maior, bem maior do que o que aconteceu em 2002, com um envolvimento de quase 30% de letalidade. E agora, então, nós estamos diante dessa terceira situação, que é o Covid-19. Todas elas se caracterizaram basicamente por um envolvimento pulmonar muito severo. E é importante realçar a semelhança entre o coronavírus de 2002 com o coronavírus atual. Se nós observarmos a filogenética dos vírus, no caso dos vírus do coronavírus, eles pertencem a essa família do coronaviridae. E para nós, para o envolvimento humano, o que interessa seria, teoricamente, os alfa e beta, já que eles são divididos em 4, os 2 primeiros grupos, alfa-coronavírus e beta-coronavírus, e principalmente o beta-coronavírus, que é o que vem desencadeando essas doenças a partir de 2002. O que nós temos de grande semelhança genética, que eu vou mostrar, é o fato, tanto do SARS-1 de 2002 quanto esse atual, eles possuírem uma semelhança grande geneticamente falando e também parasitarem para a entrada da célula, principalmente esse receptor chamado ECA2, que depois eu vou detalhar. Os hospedeiros ou os vetores aí, nesses 2 gêneros, alfa e beta, e principalmente do beta, que é o que nós estamos enfatizando, nós temos como hospedeiro principal realmente o morcego. Existe hoje identificado mais de 15 tipos de coronavírus que convivem com os morcegos. No entanto, esses 2 ou esses 3 que nós referimos são que, por enquanto, desencadearam essas doenças. Existem também outros animais, como o civete ou o pangolim, que também são considerados animais intermediários. O civete na SARS-1 e o pangolim agora na SARS-2 ou nessa Covid-19 que nós temos vivenciado.
há uma relação também muito grande daquele episódio que ocorreu no Oriente Médio em 2012, relacionado com o hospedeiro nos camelos. Se nós observarmos a estrutura genética, obviamente, se nós diferenciarmos todos os aminoácidos, como vocês lembram, os aminoácidos se transformam em peptídeos e depois nas proteínas. Nós vamos observar uma semelhança bem expressiva entre a SARS-1 e a Covid atual, o que é um pouco diferente em relação à MERS, que vai de 2012. Muito bem. E o que aconteceu? O que modificou? Na figura C, você vê o modelo em termos descrito na forma de fitas da sequência de aminoácidos que nós observamos na SARS-CoV-1, que é o que causou a doença em 2002. Como que isso funciona? Em verde está a sequência de aminoácidos da parede da célula, no caso desses receptores ECA2. E em vermelho nós observamos a sequência de aminoácidos do vírus, que há necessidade de uma interação entre esses aminoácidos do vírus com os aminoácidos da parede das nossas células, aí representados de verde, para que eles possam entrar. Analogamente, funciona como se nós tivéssemos uma chave correta para uma determinada fechadura correta. Caso contrário, o vírus não consegue entrar na célula. Como eu falei, nós temos mais de 15 tipos diferentes de coronavírus, mas são poucos, graças a Deus, que parasitam o homem. Já na figura D, você observa a mesma semelhança, só que aqui já reconstruindo o coronavírus atual, de 2019. E o que aconteceu de diferente, especificamente entre essas duas situações? Vocês vão observar que no coronavírus de 2012 nós tínhamos alguns aminoácidos na cadeia, posicionado na cadeia em 400, no posicionamento de 479 e de 487, que nesse vírus novo foram transferidos para o posicionamento de 493 e de 501. Os vários trabalhos publicados, eles têm referido que essas duas alterações, essas duas mutações, foram responsáveis pela propriedade que esse vírus adquiriu de transferência ou de contaminação entre as espécies e de humanos para humanos. Então essa foi a grande diferença que fez com que esse vírus desenvolvesse esse quadro. Com uma particularidade, que agora a Covid, no caso do vírus da Covid-19, ele é mais de 10 vezes, tem mais de 10 vezes afinidade às células atualmente, quando comparada com o outro. O SARS-1, como eu falei, começou em 2002, até 2004 ele praticamente desapareceu. Muito bem, então vamos para uma parte um pouquinho mais objetiva, que é a estrutura do vírus atual. Ele tem 3 grupos proteicos, um desenhado em azul, um em cinza e outro em amarelo, sendo que essa parte amarela é a parte proteica que vai interagir com os nossos receptores e que vai permitir, então, que, proporcionado por essas mutações que nós referimos, a entrada do vírus na célula. Eu vou mostrar um vídeo de como acontece didaticamente da entrada do vírus no caso do herpes. Mas eles têm algumas semelhanças, e isso mais para que a gente possa ver de uma forma mais didática. Muito bem. Então, o vírus do herpes, ele geralmente tem um contato com a célula, ele se interage com a membrana plasmática da célula, elas se fundem, a membrana do vírus e da célula, e gera uma abertura, é a história da fechadura que eu havia falado. Depois o vírus libera para o citoplasma da célula o seu conteúdo, que através de movimentos actíneos eles vão para o núcleo, no caso do DNA. E no núcleo, ou seja, do herpes, e no núcleo esse vírus realizará a sua duplicação.
Isso é um pouquinho diferente do que nós vamos observar no vírus do coronavírus, porque no coronavírus a duplicação não ocorre no núcleo, sim no citoplasma. Posteriormente, ele é exteriorizado no núcleo, aqui no caso não estamos referindo do herpes simples, e no citoplasma ele vai receber novamente as suas estruturas e inclusive o seu invólucro, o seu envelope, para novamente ser exteriorizado e parasitar outras células. Como a maioria dos vírus, este daqui em particular, ele não só utiliza toda a maquinaria da célula, como ao se exteriorizar, ele destrói a célula que ele acabou de parasitar. Bom, então o que tem que ver esse negócio de ECA2 que eu venho referindo desde o início? Eu vou posicionar de uma forma bem simples, porque essa é a base de toda a estrutura da referência terapêutica. Bom, nós, quando temos qualquer queda de pressão, diminuição de volume, etc., automaticamente, isso a gente aprendeu na época da graduação, o rim libera a renina, que, através do angiotensinogênio que é produzido pelo fígado, se transforma em angiotensina 1. A angiotensina 1, já na circulação, sob o efeito dessa enzima chamada ECA, que é uma enzima de conversão da angiotensina, ela se transforma em angiotensina 2. A angiotensina 2 é um potente vasoconstritor. Então, ela vai induzir a vasoconstrição relativamente generalizada e ela vai estimular a adrenal a produzir aldosterona para fazer com que o rim volte a reter um pouco mais de sódio e água para tentar compensar aquela queda pressória. Isso é o que nós aprendemos até então, dentro da fisiopatogenia, na nossa graduação normal. Quase como um sistema basicamente hormonal. Mas é isso que mudou ultimamente. A partir de 2000, se identificou uma segunda proteína, que nós chamamos de ECA2. E o que isso mostrou? Mostrou que esse sistema que nós aprendemos como uma situação puramente hormonal, ele passa a ter uma ação muito tecidual concomitantemente. Ou seja, esse processo passa a ser duplo, tanto no sistema circulatório, hormonal, quanto no sistema tecidual. E aí, como que essa ECA2 age, esses receptores de ECA2? Essencialmente, eu não vou me aprofundar, mas essencialmente ela transforma a angiotensina 2 em uma outra angiotensina chamada 1.7. E essa angiotensina 1.7, ela contrabalança os efeitos da angiotensina 2. Ela entra como quase, em última análise, como um regulador. Se você tiver uma formação desenfreada, desorganizada de angiotensina 2, além do efeito vasoconstritor, ele também começa a desenvolver um efeito inflamatório que é indesejável. A angiotensina 2 ainda produz angiotensina 3, que também tem um efeito semelhante a ela, e a angiotensina 4, que tem uma atividade muito forte em células adiposas, em insulina, em glicose, no controle, na homeostase da glicose. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos observar que os efeitos clínicos da COVID, além dos efeitos pulmonares, nós sempre nos referimos a comorbidades. Paciente obeso, a paciente diabético, a paciente hipertenso, e essa dinâmica tem toda a relação para a instituição do tratamento. Nós temos duas situações que nós podemos competir e procurar destruir o vírus. Uma são as medidas externas, que é o que nós já estamos realizando, como isolamento social, lavar a mão, máscara e o uso do álcool etílico a 70%. Como o envelope do vírus é composto por uma dupla camada lipídica, o álcool, sem dúvida, é bastante eficiente no sentido de destruí-lo. Mas o importante é quando o vírus consegue realmente ter contato e atingir o ser humano. Então, os trabalhos mostram que um dos locais de preferência onde ele vai tender a se instalar, sem dúvida, são nas vias aéreas superiores, principalmente próximo da garganta. Em média, postula-se que ele leva de 5 a 6 dias para que ele realmente
tenha uma definição desse quadro. Nós vamos observar que 80% dos pacientes praticamente ou não terão clínica ou terão uma clínica muito leve. E o que é a manifestação clínica desses pacientes? Depois desse período de contato, eles iniciam com quadros tipo febrícula, coriza, dor de garganta, uma tossezinha seca e, inclusive, com muita frequência tem sido observado um comprometimento do olfato desses pacientes. Nós acreditamos que esse momento é uma sinalização extremamente importante. Por que a febrícula? Por que essa sintomatologia? Provavelmente porque neste momento está se iniciando a viremia, ou seja, os vírus estão circulando e, através da circulação, a tendência é que eles vão se instalar em todos os receptores ECA2 que estão localizados no tecido, principalmente nesses órgãos mais nobres, como pulmão, coração, rim, etc. A sugestão é que durante a viremia, os vírus vão se espalhar em todos os locais do organismo que possuem esses receptores ECA2, para que eles possam se instalar nesses receptores e se introduzirem na célula. A patogenia é exatamente isso. Nós temos esses receptores ECA2, isso definido em termos científicos, em vários locais do organismo, principalmente esses locais que têm sido mais afetados pelo coronavírus. Locais esses como os pulmões, que eu estava especificando ali no lado, o coração, os rins e assim outras estruturas. Então, qual que é a sugestão dentro desse raciocínio? A sugestão é que, conforme o envelhecimento do indivíduo, ocorre muito provavelmente uma diminuição tanto quantitativa quanto qualitativa desses receptores no tocante a funcionamento. Independente se você tiver ou não um comprometimento viral, o mau funcionamento ou a diminuição desses receptores já propicia na evolução natural da senescência o aparecimento de doenças, tipo hipertensão arterial, diabetes, insuficiência coronariana e obesidade, justamente baseado em todos esses aspectos que até então eu referi. E aí, se a gente observar ainda, nós vamos notar que deve ocorrer uma variabilidade em relação, inclusive, à idade, na diminuição desses receptores. Por isso que, às vezes, mesmo os indivíduos mais jovens têm um comportamento um pouco pior quando infectados pelo coronavírus. É óbvio que aqui também vai se associar a carga viral. Os indivíduos que, teoricamente, são mais expostos a uma carga viral mais acentuada, é de se esperar que eles tenham realmente o quê? Que eles tenham mais receptores comprometidos. E é exatamente esse balanço entre a quantidade de receptores funcionantes e a quantidade de receptores parasitados que vai ditar, sem dúvida, a gravidade da patologia. Eu acho que essa é a balança principal em relação a esse tipo de evolução. Baseado nesse raciocínio, nós sugerimos a utilização da hidroxicloroquina, mas na hora da viremia e não tardiamente como tem sido proposto aqui por essa portaria. Sem dúvida, essa droga tem alguns efeitos colaterais, mas esses efeitos são observados quando o uso é crônico e por bastante tempo, com dosagens bem altas. Para esta finalidade, que se preconiza aí provavelmente 2, 3 semanas, nós acreditamos que esses efeitos colaterais são passíveis de serem suportados. Obviamente que não estão preconizando para todas as pessoas, mas para todos esses pacientes que se enquadram nesse grupo de risco, a utilização logo após o início da viremia ou no início da sintomatologia, nós acreditamos ser muito razoável. A partir dessa viremia, a expectativa é que os vírus se espalhem e se fixem nos tecidos. Nós sabemos que a hidroxicloroquina
cloroquina não costuma ter um efeito, sem dúvida, fora da célula, exocítico. Ou seja, é provável que ela tenha pouco efeito no intravascular. Mas vários efeitos são observados e já publicados em relação à sua eficácia na célula, seja na competição com o vírus para entrar e sair da célula, como também na dinâmica do comportamento do vírus intracelular. Por exemplo, aumentando o pH intracelular de 4,5 para 6,5, ou interferindo na hora da reformação do invólucro do vírus nos retículos endoplasmático rugoso e no complexo de Golgi, antes desse vírus ser exteriorizado. O quarto efeito é exatamente o porquê que nós procuramos ou porquê que nós acompanhamos pacientes com artrite reumatoide, com lúpus, etc., que é o efeito anti-inflamatório. Quando o vírus chega, por exemplo, no alvéolo, ele parasita as células que revestem o alvéolo, células epiteliais 1, células epiteliais 2, e ele destrói essas células. Mas não só a destruição pela presença do vírus em si, mas principalmente porque ele desencadeia um processo inflamatório brutal. E esse processo inflamatório é tão quanto, ou talvez até maior, em termos de ser deletério ao alvéolo, do que a própria presença do vírus. Então, aqui, esquematicamente, você vê várias sequelas, com até rompimento do alvéolo, com processos de fibrose e de cicatrização secundária. E aqui também o efeito anti-inflamatório, embora nós estamos conversando sobre um anti-inflamatório não hormonal, também vai ser importante dessa terapêutica. Mas o que a gente acha? Não é possível você introduzir a hidroxicloroquina quando o paciente está encaminhado para você entubá-lo. Quando você vai entubar o paciente, é porque você já teve um comprometimento extremamente adiantado, extremamente extenso, e muitas vezes você não consegue mais reverter. Por isso que a gente vê os dados estatísticos de recuperação dos pacientes muito críticos serem muito baixos. Então, a nossa ideia é realmente utilizar a terapêutica dentro de uma programação precoce, competindo com o vírus, impedindo que o vírus ocupe todos esses receptores e desencadeie o dano que ele geralmente tem desencadeado. Basicamente, é isso que eu queria referir. Nós temos muitas dúvidas em relação às drogas a serem utilizadas. Os vírus, eles têm um comportamento realmente muito anárquico. Por exemplo, o herpes simples, quando envolve o olho, ele tem 7, 8 manifestações diferentes. Algumas manifestações você sabe que existe a presença do vírus, então você não pode usar, por exemplo, corticoide. Em algumas manifestações, elas têm um caráter imunológico e você necessita usar o corticoide. Ah, mas usar corticoide em vírus, o corticoide sempre não melhora a duplicação do vírus? Sem dúvida. Por isso você precisa conhecer o time correto também de usar um anti-inflamatório, no caso, um anti-inflamatório hormonal. Às vezes, em algumas outras doenças, inclusive bacterianas, mesmo o ocular, por exemplo, algumas úlceras de córnea por pseudomonas, que liberam muita colagenase, também desencadeiam um processo inflamatório muito grande que acaba fazendo um melt e dissolve a córnea. Então, há também a necessidade de, em alguns momentos, você poder realmente associar o corticoide. Não, obviamente que eu não estou falando que é para se utilizar corticoide em pacientes com uma pneumopatia grave desse jeito. Mas a dinâmica de todo o processo inflamatório, ela precisa de ser respeitada. Aqui vocês têm várias publicações. Essas publicações, a grande maioria delas bem recente, é muito interessante. Ontem, inclusive, dia 30 de março, foi publicado na New England um artigo de um pessoal da cardiologia de Harvard mostrando que todos aqueles efeitos da ECA, que se morria de medo, sugerindo, porque muitos pacientes usam inibidores da ECA como tratamento habitual para o controle da hipertensão arterial, ou inibidores da ECA,
ou inibidores da própria angiotensina 2, que vai agir nos receptores chamados AT1, para também controlar. Então, você tem drogas que inibem a ECA, drogas que inibem o receptor, como é muito conhecido, a gente toda hora na nossa anamnese, está usando captopril, estou usando losartan, etc., que são essas drogas que têm essa atividade, mostrando que não é para tirar esses tipos de bloqueadores. Não tem nenhuma evidência científica de que a remoção dessas drogas tem sido necessária porque a interação com o coronavírus 19 piora o quadro. Ao contrário, na realidade, dentro de todo o raciocínio, não é que ela piora, ela beneficia, na realidade, o controle da doença. Muito obrigado, estou deixando aí meus e-mails e espero de alguma maneira, aí, com bastante serenidade, com bastante humildade, ter contribuído dentro do raciocínio da nossa introdução da terapêutica da hidroxicloroquina um pouco antes do que ela vem sendo utilizada. Obrigado e até logo.